um vídeo aqui no The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um conteúdo hoje, sexta-feira, última semana sem futebol americano até fevereiro. Finalmente a NFL está voltando. Semana que vem, cobertura completa do kickoff aqui no The Information, YouTube, site, podcast voltando, 2 EPs semanais voltando. Então, vamos que tem muito NFL por aí. E hoje, então, a gente vem falar um pouquinho sobre um dos times que mais se empolgam para 2021, que é o San Francisco 49ers, certo, gente? Antes disso, já vou pedir, então, para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações e, claro, pegue esse link, espalhe o vídeo por aí, ajude o futebol americano e da Information a crescer no Brasilzão, certo, gente? Vamos lá, então, falar um pouquinho hoje sobre o San Francisco 49ers, né? Que está vivendo uma batalha para saber quem vai ser o QB1, de fato, não teve nenhum nome nomeado. Enfim, nenhum jogador nomeado como QB1 de fato, enquanto o pleonasmo vai reinando nesse canal. E a gente vem falar sobre uma tática que o Kyle Shanahan pode usar. Ele vem conversando ao longo da última semana, dos últimos dias, onde ele falou que a franquia pode usar 2 QBs ao longo da próxima temporada. E aí a gente pode pensar num futuro um pouco estranho, talvez, como assim, 2 QBs? E aí tem 2 exemplos de um passado recente que pode mostrar o lado positivo e o lado negativo de tu ter 2 QBs em campo sempre, praticamente. O exemplo negativo é o Miami Dolphins, que ano passado, né, teve o Tua Tagovailoa draftado, ele virou titular, mas não virou o verdadeiro QB1, né? E esse que é o ponto. Um time de futebol americano tem que ter um verdadeiro quarterback titular. Não quer dizer que ele tem que fazer todos os passes da partida, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas tem que ter um nome que é o líder do ataque. O Miami Dolphins, ano passado, quando trocou o Fitzpatrick, que no começo era o nome desse ataque, o QB titular desse ataque, não teve mais isso, porque se o Tua fosse mal, trocava, se o Fitzpatrick começasse fosse mal, trocava, então não tinha um QB1 de verdade no time, tinha 2 QBs e ao mesmo tempo não tinha nenhum. Então esse é um ponto negativo, isso acabou prejudicando o Tua Tagovailoa, criou algumas dúvidas sobre o jogo dele, até prejudica ele para essa entrada em 2021, chega cheio de dúvidas. Praticamente é um QB rookie indo para o segundo ano, dá para se dizer assim. A diferença é que nessa temporada ele é de fato sim um QB1 da franquia, tentando se provar como franchise. Só que também tem um exemplo positivo. Um exemplo daquele cara que é o QB1 da franquia, mas que tem um outro nome que entra em campo e pode fazer algumas graçolas por aí. Esse exemplo aqui, aliás, é crédito para o Pedro Matsunaga, nosso Japa. Beijão, Japa. A gente estava fazendo live essa semana, né? E aí ele falou que se por acaso o São Francisco usar 2 QBs, tem que usar de uma maneira inteligente. E o Saints fez isso de uma maneira inteligente. Por mais que o Taysom Hill não seja um grande QB, longe disso, como quarterback ele é bem fraco. E uma arma ofensiva ele é interessante. Talvez não seja bom, mas é interessante. E ele entrava em campo de uma maneira para ser usado de forma inteligente pelo Sean Payton. E ele sempre funcionava. Conseguia passando de vez em quando, conseguia uma conexão muito boa, correndo com a bola, quem sabe, que é algo que o Trey Lance não deve fazer. Não vai entrar em campo para correr com a bola, pelo menos eu espero. Duvido que o Sean fará essa burrada. Mas quando ele entrava em campo, vinha alguma coisa diferente, algo que a defesa talvez não esperava. E talvez seja isso que os 49ers possam usar. Porque o Trey Lance chega para essa temporada de calouro dele com aquele potencial muito alto, daquele cara que saiu na pick 13, que mostrou na pré-temporada por que ele saiu na pick 13, porque ele tem esse potencial de ser o franchise quarterback. Só que ele também mostrou na pré-temporada que ele é muito cru, mas não é cru, é muito cru. A gente analisou a tape dele durante uma infolive, a gente comentou muito isso. Trabalho de pés horroroso, uma precisão que é muito inconstante. É um cara que mostra o porquê ele foi draftado, mas ele ainda falta muita constância. É um cara que precisa de um ano de banco. Então, o Trey Lance titular de forma completa, todos os jogos, jogando todos os drives, ou pelo menos talvez sendo usado como o Miami fez ano passado, não vai dar certo. Não vai dar certo. O cara não pode fazer isso em 2021. O Kyle Shanahan não pode tornar essa decisão, não pode fazer dela algo positivo, porque dificilmente vai dar. Tudo bem, o Garoppolo não é o melhor dos mundos, mas ele é constantemente ok para ser um bom QB. É um cara que consegue gerir esse ataque. E aí então vem um fator surpresa do Trey Lance. Trey Lance em campo, em um snap, em um jogo, o que ele vai fazer aqui? Vai vir passe longo de 50 jardas por um possível TD de 75?
Vai vir o quê? Uma corrida com o Trey Lance, que ele tem um potencial atlético para isso. Vai vir um passe longo, vai vir um passe médio. O que os 49ers vão fazer com o Trey Lance em campo? É esse ponto. Não é o cara entrar e dominar 3 drives da franquia. É ele entrar, fazer uma jogada, 2 jogadas, quem sabe, por jogo. Eu acho que esse ponto é interessante. Eu acho que é isso que eu gostaria de ver os 49ers fazendo. Usando o Trey Lance de uma maneira que não desgaste, que mostre que ele tem capacidade e ainda ajuda o time a vencer. E pra mim isso não vai acontecer ele comandando a franquia em 3 drives em um jogo apertado, onde o Garoppolo não está conseguindo fazer o time andar. Não acho que isso vai ser o certo. Ao contrário de ele entrar, fazer uma jogada aqui e ali num drive para mudar a história da partida, do jogo, alguma coisa desse sentido, onde ele não assuma o fator de QB1, mas ele pode contribuir e mostrar porque ele é o QB do futuro. Porque hoje ele é cru, é um cara que, se for o titular, vai penar muito na NFL, ainda mais jogando numa divisão muito dura, com uma defesa muito forte, uma secundária, no caso dos Rams, que assim pode fazer o cara penar nos 2 jogos. Isso não vai ser muito bom. Os Niners têm o QB pro futuro, só que tem que administrar com calma, não pode queimar. E talvez um ano dele como titular, algo que eu duvido que vai acontecer nesse 2021, possa queimar ele. O Trey Lance caiu no melhor lugar para ele se desenvolver. No esquema do Shanahan, um cara que sabe cuidar do seu QB, é uma grande mente ofensiva, e ele não vai queimar o QB. Isso não vai acontecer, eu duvido muito. Se acontecer, eu vou ficar muito surpreso. Só que tem que ter calma e tem que saber usar o Trey Lance com inteligência. E se é para usar o Trey Lance com inteligência e ele não sendo o QB1, tem que fazer o que os Saints faziam e não o que o Miami Dolphins fez ano passado com o Tua Tagovailoa. Certo, gente? Enfim, esse era o vídeo. Quero saber, concorda com a minha opinião? Discorda da minha opinião? Quem tem que ser o titular lá em São Francisco? Será que dá para conciliar ou não dá? Comenta aqui embaixo. Vamos juntos fazer uma boa discussão. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.